Saudações, bastiões! E aí, como estamos? Tranquilidade? As pessoas já começando a pensar no final de semana, né? No descanso. Mas e aí, como estamos? As coisas estão caminhando? Isso aí. Gente, Arnaldo Vergueiro aqui na fala, falando último bastião, trincheira da legalidade, da moralidade, da busca por um amanhã melhor, tudo aquilo que precisamos e hoje, de certa forma, não temos. Meio que ali uma continuidade do nosso papo de ontem. Nosso tema de hoje é a evolução da sociedade com um posicionamento político e a legalidade. Nós vamos pegar essa mistura hoje, nós vamos bater isso aí no liquidificador e vamos tirar um sumo do que a coisa está se demonstrando, a meu ver, tá? E o que deveria ser. E aí nós vamos começar a dar uma mexida nessa ideia. Por quê? Porque quando você fala evolução da sociedade, pô, isso aí é uma coisa que a princípio tende a ser boa. Posicionamento político e legalidade. Parece que essas coisas começam meio que a se degladiar. Por quê? A sociedade ela muda, ela evolui, as pessoas mudam. Mas aí a pergunta que eu faço as leis estão acompanhando essa mudança, essa evolução? Vocês entendem por que eu bato tanto nessa tecla do legislativo? Quando lançaram o nosso Código Civil em 2002, ele já nasceu velho, que ele já não fazia ali muitas previsões a respeito de internet, uma série de coisas. E aí a pergunta que eu faço a lei está ficando para trás porque a sociedade está evoluindo numa velocidade que a lei não consegue acompanhar, ou aqueles que deveriam legislar não estão legislando por receio de perda do controle. Como nós diríamos na gíria, não estão a fim de largar o osso. E aí, o que vocês acham? A legalidade não acompanha a evolução porque o legislador não está conseguindo acompanhar, ou ele não quer que essa modernidade faça com que ele perca o suposto poder de legislar e se manter naquela ordem, naquele conceito daquilo que interessa a ele. E aí, o que vocês acham? Tem como a gente pensar na separação entre a evolução social e a legalidade? Eu acho que hoje nós estamos vendo um abismo. Legalidade de um lado, evolução do outro, completamente sem amparo. A sociedade caminha para um lado, só que aí vem uma coisa. A sociedade vem acompanhada de quê? Tecnologia, discussões sobre direitos, porque com essa evolução, uma infinidade de novos direitos vão se formando. Identidades, liberdades individuais. E isso tudo começa a ficar completamente fora, começa a ficar muito, muito à mercê de pessoas que eu vejo que não estão preparadas para isso. Você vê um exemplo aí clássico sobre as pessoas que tenham uma outra opção sexual a respeito da utilização de banheiros. É uma coisa que o legislativo já deveria ter, de forma muito que concreta, ter se manifestado em relação a isso. O nosso legislativo já deveria, não, olha só, o nosso posicionamento aqui por lei é esse, para que isso possa facilitar o quê? O posicionamento do judiciário. Porque isso tudo vai bater lá no judiciário. E aí, como é que fica? Um legislativo omisso, não enxerga a evolução da sociedade, permite essas lacunas em aberto, né? Ali para quê? Para que o mal possa transitar e denigrir a nossa sociedade, colocar as nossas crianças e os nossos idosos em risco por conta de quê? Ausência de previsão legal. E aí começa a brincadeira, né? Vamos dizer assim. E aí a lei hoje ela está estagnada? Ela está ultrapassada? Vocês acham que a lei, muitas das vezes, ela não é
manipulada para servir o interesse de alguns. Enquanto isso, a sociedade evolui a passos largos, sem a menor previsão de muitas coisas que deveriam ser o quê? Demarcadas pela legalidade. Vocês não acham que isso é muito perigoso? Nós não precisamos, hoje, ter um legislativo que acompanhe a evolução da sociedade, até mesmo porque isso atrapalha, inclusive, não só a evolução da sociedade, mas atrapalha princípios econômicos, a interação com outros países, porque um outro país pode ter uma legislação mais avançada a respeito de um determinado tópico da sociedade, daquela sociedade, né, de um outro país, e, de certa forma, nós ficamos aqui tolhidos por conta da ausência da legislação. Entendem? E aí, vocês concordam que quando a lei não acompanha essa realidade social, surge o caos? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, curte, fala aí o que vocês estão achando sobre isso. Eu acho que a coisa está caminhando desta forma a passos largos. E aí vem uma pergunta, vem um outro questionamento que a gente começa a fazer, que eu acho muito interessante. O que era direito passa a ser criminalizado por conta dessa evolução, dessa suposta evolução da sociedade? E aí? E o que era crime passa a ser relativizado e ninguém sabe mais o que está certo, o que está errado? É o conceito daquilo que era o normal e era o patológico. A situação das pessoas era viver na normalidade. Quando saía dessa normalidade, aquilo entrava numa patologia. E aí, hoje, o que é normal e o que é patológico? Olha que interessante. Por conta da evolução dessa sociedade e o Estado de Direito não acompanha isso, nós estamos em alto mar, sem motor, sem leme, sem vela, sem nada. E eu costumo dizer que esse controle, a gênese desse controle, vem do Poder Legislativo. Ele precisa estar ali posicionado de uma forma muito, mas muito atenta a toda essa realidade, porque a evolução, a sociedade está buscando cada vez mais. Vocês imaginem quantas coisas que serão ou não consideradas crimes só por conta da inteligência artificial. Vocês já pararam para pensar nisso? O que o legislativo hoje está fazendo em relação a essas interações da inteligência artificial? Eu vou dar um exemplo rápido aqui, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Digamos que, por meio de inteligência artificial, como hoje já é normal, as pessoas vão lá e criam a imagem de uma pessoa, e essa pessoa, por meio de fala, ela comete várias atrocidades, inclusive alguns crimes. E aí? Bom, a responsabilidade vai ser de quem criou aquela inteligência artificial, quem criou aquela imagem, aquele avatar, né? A pessoa que vai ser responsabilizada. Tá, mas isso está explícito na lei? Criação de avatar para denigrir a imagem de terceiros terá a pena de tanto tempo, tal, previsão legal em lugar tal, lugar tal. Isso não existe. Isso hoje não está pautado em lugar nenhum. E aí a gente começa a pensar o seguinte: tá bom, eu tenho ali uma inimizade com alguém, ou melhor, eu não tenho a inimizade. Eu conheço duas pessoas que são inimigos políticos, mas eu quero prejudicar um deles. Eu vou lá e crio a imagem do avatar por uma outra pessoa, isso se espalha, aí isso vai denigrir a imagem da pessoa ali, a gente já falou sobre os crimes contra a honra, né? Seja ali difamação, calúnia, injúria. E como é que fica a punição disso? Hoje nós temos já alguns aplicativos que identificam quando algo é feito por uma inteligência artificial. Mas você identificar que algo foi feito por uma inteligência artificial não tira daquela informação a responsabilidade do que está sendo dito. A mensagem vai ser dita da mesma forma. E uma coisa, os mais esclarecidos
vão entender e perceber que é uma inteligência artificial. Os menos esclarecidos, não. Eles vão analisar aquilo ali como se fosse o quê? Uma verdade. E aí? Isso não é prejudicial à sociedade e é uma evolução. E a lei não precisa acompanhar isso. É quando as pessoas falam sobre essa situação e aí as pessoas começam mas hoje o Poder Executivo quer fazer a regulamentação das redes sociais. Vocês concordam? A grande maioria não. Ninguém quer. Só que se o Legislativo não acertar isso, veja bem, quando nós estamos falando em legalizar situações dentro das redes sociais, isso aí não é você regulamentar. Nós estamos legalizando situações. Eu não estou impondo alguém, você não pode isso, não pode aquilo. É como diz a lei. Se você olhar lá o artigo 121 do Código Penal, ele não diz que é proibido matar alguém. Ele diz matar alguém. Então, qual é a dinâmica da lei? Se você cometer tal crime, a pena é essa. Ninguém está te proibindo. Está dizendo que se você fizer, você vai ser responsável por isso. Então, legalizar essas relações junto às redes sociais não é você demarcar o que pode ou o que não pode. Não, é só avisar. Olha, se você fizer isso, a pena é essa. Só que, olhando por esse cenário, o atual governo, que tem o interesse na regulamentação, ele vai usar isso como o quê? Como tábua de salvação. Ele vai usar isso como argumento. Olha aí, esse monte de clone aí denigrindo, difamando. Tá vendo? Tem que regulamentar isso aí. Isso tudo por conta do quê? Da ausência de leis que façam não é uma regulamentação, mas a legalização do que tenha que ser feito. Parece a mesma coisa, mas não é. E aí, quais são os riscos que são os descasos por parte do Poder Legislativo? Onde é que entra o Legislativo nessa história toda? Ele continua sentado, analisando em berço esplêndido, no início do mês recebendo altos salários. E aí? Como é que fica essa situação? O legislativo não está parado? Isso não é um caso de omissão? E aí é quando eu falo sobre o diga não à reeleição, é porque hoje eu vejo um poder legislativo que não esteja preparado para acompanhar a evolução dessa sociedade. E aí, os caras que deveriam debater sobre esse assunto, eles precisam primeiramente, de uma atualização. Eu acho que os nossos políticos, nós estamos precisando é fazer um upgrade no nosso Congresso Nacional, tá vendo? A gente acaba fazendo até uma brincadeira com essa situação. Eu acho que eles deveriam, no mínimo, ouvir a sociedade e deveriam legislar sobre o assunto. Mas, para isso, nós temos que fazer o tal do upgrade, que é quando eu digo o diga não à reeleição. Alguns casos raros na Câmara, no Senado, vejo nada que possa deixar uma ideia de que, ali as coisas estão andando. Brincadeira. Enquanto acontece isso tudo, as bombas estão estourando aqui para gente. Aí vocês veem aí uma série de pessoas divulgando falsas informações, induzindo pessoas a erro, promovendo discórdia. Mas aí também tem uma outra coisa. Por que a lei não muda? Olha, eu vou aqui fazer uma pequena reflexão. Será que ela não muda por incompetência do legislativo, que não tem competência para acompanhar a evolução da sociedade? Ou será que eles não querem mexer? Vou usar uma gíria aqui. Eles não querem mexer nesse vespeiro porque assim eles não correm o risco de atirarem nos próprios pés, como as pessoas usam. Aqui no Rio é comum essa gíria, né? Não vou dar tiro no meu próprio pé. Eles não estão legislando, eles não estão fazendo nada, mas é por incompetência ou por medo de repente, fazer uma coisa e não ter como administrar isso. A única certeza que eu tenho é a seguinte: toda essa evolução ela se encontra hoje em rota de colisão com o Poder Judiciário. E aí
vai sobrar para o juiz ter que resolver uma série de coisas por omissão do legislativo. Olha que situação. Então você não pode evoluir porque você não tem um legislativo que acompanhe a evolução da sociedade. Gente, você pegar e colocar o poder judiciário como forma de dissolução dos conflitos, eu vejo como um risco absurdamente grande. O poder judiciário tem que aplicar a lei. Aí a lei não existe. E aí? Então, nós começamos a cada vez mais analisar que esse comportamento por parte do poder legislativo, ele deixa muito a desejar e fica muito cômodo. Não, isso aqui não muda, continua do jeitinho que eu quero. E aí o risco é o seguinte: o cara que foi eleito para legislar não é o cara que vai decidir. Juiz não foi eleito. O juiz, na grande maioria das vezes, ele presta um concurso. Quando chega nos tribunais superiores, ele não é eleito, ele é indicado. E aí eu vou depender do posicionamento, da decisão de alguém que foi indicado. E o cara que deveria fazer as leis não faz. Traduzindo em miúdos, STF não foi eleito. Entenderam o que eu quero dizer? Então nós precisamos de alguém que nos represente, que analise essa situação, que analise esse cenário, né, de evolução. E aí nós vamos entender o seguinte: essa situação se torna legal? Eu acho que pode até ter um ar de legalidade, porque foi uma decisão proferida por um magistrado. Mas vai depender, porque não tem nada escrito em lugar nenhum sobre aquilo. Aí ele vai usar a doutrina, a jurisprudência, ele vai usar uma série de conceitos ali, uso, costumes. Mas isso é legítimo? Isso é democrático? E aí, gente? Olha que situação complicada por conta da ausência do posicionamento de quem deveria fazer aquilo que não faz nesse exato momento. Eu vejo isso como inversão de poder. Gente, observando essa dinâmica, essa direção, a gente conclui que a evolução é inevitável. Mas se a lei não evoluir junto, a pessoa que tem que fazer o que tem que ser feito não faz. Ela se omite. E aí, esse vácuo de poder, ele vai continuar sendo preenchido por quem não deveria, porque não é competência do judiciário ficar a todo momento desenvolvendo súmula, súmula vinculante e decisão ali, jurisprudência, isso e aquilo. Não, o legislativo é que tem que fazer o que tem que ser feito. E aí cabe o quê? É nessa lacuna que a gente começa a perceber que o judiciário ele deixa de ser um cumpridor da lei e ele vai passar a fazer o quê? Uma interpretação legal. Muita coisa já acontece hoje. Vacância de leis, o que acontece? O judiciário vai lá e decide do jeito que ele achar que deva decidir. É mais um momento que eu digo que Montesquieu deve estar se revirando. Por quê? Independência e harmonia entre poder não tem. Eu entendo como correntes paralelas de poder, dentro de um mesmo conceito de legalidade. E aí, gente, é por conta disso que eu primeiramente diga não à reeleição. Ó, agora já tem uma melhor. Vamos fazer um upgrade do nosso Congresso Nacional para poder acompanhar a evolução da sociedade. E com isso, volto a falar sobre a ideia de montarmos os grupos de WhatsApp, os grupos de Telegram. Coloquem o meu telefone lá, vamos começar a conversar sobre o assunto. 21 976 999 387. Está aqui embaixo o número. 21 976 999 387. Não liga, porque eu não atendo. Respondo mensagem no WhatsApp. Se for hater começar a me xingar, eu vou bloquear, porque não estou aqui para isso, a gente está aqui para conversar. E vamos começar a trabalhar esse conceito. E aí, gente, é baseado nisso que a gente começa, como já foi dito anteontem e ontem, vou relembrar hoje, nosso livro está quase saindo. Acredito que a semana que vem ele já esteja disponível, só falta ali alguma coisa na área de legalização
mas já está praticamente pronto. Este livro será disponibilizado de forma gratuita por meio de cadastro. E quem não puder comprar o livro que acompanhará um audiobook, que estará disponível possivelmente na Amazon, ou também a versão física. Quem não puder comprar vai ter a disponibilidade de receber o livro como um e-book, tá? E vai poder ver exatamente sobre o que fazer para escolher melhor o nosso candidato. Porque quando eu digo, gente, a situação está muito ruim. Tá, a coisa está bem complicada. Olha, o caso de tirar leite de pedra aí. Então, gente, vamos pensar muito nesse upgrade do nosso Congresso Nacional. Na minha maneira de ver, nós temos que jogar esse pendrive fora e comprarmos um pendrive novo. Diga não à reeleição, salvo raríssimas exceções. Então, gente, espero que o assunto de hoje tenha sido bem esclarecedor. Eu acho que foi bastante. E vamos que vamos. Temos muita coisa ainda para ver. Vamos falar sobre mais coisas, que nós já falamos sobre empreendedorismo, finanças, economia. O nosso canal vai estar disponível para isso. Contem com o nosso canal, com o nosso espaço. Ok? Beijo, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.